paz do Senhor? Amém. Abra sua Bíblia em Carta aos Efésios, no capítulo 6, verso de número 10. Ainda sobre a armadura espiritual. E a armadura espiritual que Paulo vai escrever é tudo que eu preciso para vencer todas as forças do inferno, Satanás e seus demônios e o dia mau. Se eu entender o que é a armadura, se eu buscar o revestimento dessa armadura, eu venço principados, potestades, hostes espirituais da maldade, e eu venço o dia mau. Amém? Diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu poder, vistam, fala comigo, toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Feche os teus olhos mais uma vez. Convida o Espírito Santo para falar com você. Diga para o céu agora: eu quero me render diante do seu altar. Eu faço uma escolha por Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu aceito a condição de ser convocado em Cristo como um soldado e receber instruções belicosas, instruções para a guerra. Senhor, faz silenciar todo o levante do inferno que nos tentam impedir de revestir a armadura. O céu tem uma armadura para cada um de nós, e nós dependemos dessa armadura para vencermos, e nós queremos este revestimento. Abra os olhos do nosso espírito, abra os ouvidos do nosso espírito, desperta os ouvidos do nosso espírito para ouvirmos a tua voz. É o que nós te pedimos, em o nome do Senhor Jesus. Você pode se sentar. Duas coisas, né, que nós precisamos aceitar. Você que entregou a sua vida para o Senhor Jesus. Pastora, eu aceitei Jesus. Eu subi no altar de uma igreja e eu fiz uma profissão pública. E eu desci as águas batismais e eu fiz uma revelação pública. Eu me alimento da mesa dos santos, dos separados de Deus, a fim de receber nutrição da minha fé através da Santa Ceia. E eu faço parte de uma família espiritual que tem uma definição ética,
uma definição oral e tem um conhecimento espiritual. Amém? Se é o seu caso, então você é um soldado em guerra. E o que nós queremos tratar aqui é que o inimigo das nossas almas, ele tem ganhado muitas batalhas. Nós temos perdido. Você consegue ver isso? As batalhas da tua vida que você tem perdido? Agora, por que perdemos batalhas? Se o Senhor providenciou para nós uma armadura, armas adequadas para a gente vencer. E eu queria começar a falar sobre esse texto, que eu acho que você já deve ter decorado, eu espero, inclusive. A partir desse olhar, por que eu tenho perdido para o inimigo? E eu queria que você fizesse uma lista assim, muito rápida. Algumas batalhas. Você fala, não, isso aqui eu perdi. Ó, eu entrei no embate com a... Perdi. Ó, Deus já me deu armaduras e eu perdi. É sobre isso que nós queremos falar. Então, existe um exercício das trevas. Treva fica muito vago. Vamos lá. Existe um movimento dos demônios para atingir o meu entendimento e as minhas emoções, para influenciar as minhas decisões, os meus atos, para que eu não tenha o revestimento dessa armadura. Você tem que entender isso. Os demônios não são burros. Você pode não estar levando a sério que você tem que derrubar ele, mas você tem que derrubar ele. Jesus Cristo foi muito claro. Ele disse assim: ninguém pode entrar na casa do valente. O valente é Satanás nesse caso, e saquear os seus bens, se antes não lhes amarrar. Então, se você não amarrar o diabo, se você não vencer e amarrar, render ele, você vai perder para ele. Ele vai amarrar você. Porque diante das trevas é assim: ou eu venço o diabo, ou o diabo me vence. Será que nós queremos enxergar isso? Então, ora, o diabo diz assim: como é que ele vai me vencer? Revestindo a armadura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer de tudo para confundir ele, para ele ser um crente desarmado. Crente sim, armado nunca. Pode ir para a igreja. As pessoas pensam que o diabo não quer que elas venham para a igreja. Ele vem junto. Uma vez eu fui orar por uma pessoa, e uma senhora, inclusive, anos de igreja, e todo culto ela manifestava, e era uma luta, e todo culto ela manifestava, e era uma luta, e um dia eu disse assim: Senhor, mas como assim a gente liberta essa senhora? Ela volta encapetada e o diabo perturba o culto, e um dia que está escondido Satanás. Eu fiquei chocada, porque o Senhor falou assim: está na Bíblia dela. Eu falei: o quê? Foi forte esse dia, porque eu falei assim: irmã, quando ela veio pedir oração, eu falei: cadê a sua Bíblia? Está na cadeira, só pode trazer? E a hora que eu repreendi o demônio na Bíblia, ela manifestou, e ela não manifestou mais. Não! O diabo está preocupado se você está vindo para a igreja. Ele vem sentado em cima da tua Bíblia, se for o caso. O que o diabo não quer é que você revista da armadura. E a armadura ser espiritual não quer dizer que ela é virtual. Ela é real. E aí, quando a gente olha, né, a roupa do soldado romano, embaixo dessa armadura ele tinha uma roupa lisa, né, era feita de linho ou de algodão. E a armadura ela vinha por cima dessa roupa.
Então, quando Paulo ele começa a explicar das partes da armadura, ele começa a nos explicar de maneira concreta qual deve ser a nossa relação com Jesus. E quando ele fala do cinturão da verdade, que é a primeira peça, vamos falar para mim, Bia? Eu acho que é o 6, deixa eu ver onde que é. Acho que é 14. Assim mantenham-se firmes, fingindo com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Então, ele menciona duas peças interligadas: cinto da verdade, couraça da justiça. Aí você volta a imagem ali. Então você vai ver ali. Tem como você clicar em cima do cinto? Não, né? Apontar? Isso. Tá bem? Já deu? Lá onde está o mouse, ali é o cinto da verdade. Então, essa armadura, ela tinha duas partes, né? A superior e a inferior, a parte de cima e a parte de baixo. O soldado, ele tinha que manter essa armadura, porque tanto na parte de cima como na parte de baixo, tinha todos os aparatos que ele precisava para brigar na batalha, no mano a mano ali. A luta era corporal. Então, este cinto, ele fixava a parte de baixo com a parte de cima. E Paulo cita o cinto da verdade junto com a couraça da justiça. Por quê? Porque são dois fundamentos essenciais. Então, peraí, couraça da justiça. Nós temos justiça? Se você ainda acredita que alguma coisa que você faz diante de Deus ela é justa, você tem essa ilusão? Não. A palavra de Deus diz assim, eu queria que você repetisse: Jesus Cristo, justiça nossa. Paulo também diz assim: justificado, pois, pelo sangue do Cordeiro. Então, nada que eu possa fazer é bom. A pessoa mais benigna, a pessoa mais altruísta, a pessoa que mais beneficia a humanidade, diante de Deus, esses atos são vistos como trapo imundo. Então, nós não temos justiça, nós somos justificados, e nós não conseguimos ser justificados sem a verdade. Por quê? Qual é a verdade? Eu não sou justo por mim mesmo. Por isso que ele coloca essas duas partes juntas. Se a pessoa entender isso na sua objetividade, integralidade, Satanás já não consegue nem acusar ela pelo passado e nem fazer ela se sentir melhor do que ela realmente é no presente. Porque eu fui chamado por essa guerra não por mim. É pelo meu general, é pelo meu capitão, é pelo meu senhor. E a minha consciência, ela precisa compreender isso e aceitar isso. Você sabe que não é receber essa informação na mente só, não é? Como se fosse receber cognitivamente. Não, dar aulinha, ir lá explicar. Não. Essa informação tem que tocar a tua consciência. A tua consciência, ela foi dada por Deus. Eu não vou ler agora, eu quero falar mais coisas, mas o autor da carta aos Hebreus fala que pelo sangue de Cristo nós tivemos a nossa consciência lavada, restaurada. Então, a nossa consciência
manchada, manchada pela tua lógica, pela tua opinião. Você vai ler esse texto, você vai dizer amém, glória a Deus, mas esse texto, ele não vai te mover. Ele não vai produzir em você um outro olhar sobre a vida, um outro valor sobre a vida, um outro valor sobre você mesmo. Entende isso? Então, nós não temos justiça própria. Esta verdade tem que se fundamentar dentro de nós. Então nós temos que ter uma relação com a verdade muito transparente. A verdade, ela tem que ser tudo para você. Você tem que ter um caso de amor verdadeiro e legítimo com a verdade. Tudo que você mais precisa nessa vida, verdade. Você não precisa de nada mais do que a verdade. Você consegue entender isso? Que a verdade é o bem mais precioso que nós temos que ter, e é a primeira peça que Paulo cita na armadura. Quando nós amamos a verdade, o nosso amor à verdade, ele é percebido de maneira prática e objetiva no nosso dia a dia. Você entende isso? Provérbios nos dá um conselho, né? Compre a verdade e não venda por nada. A verdade é a única chance que você tem de vencer o diabo. Você não vence o diabo sem saber a verdade, né? E as artimanhas de Satanás são vencidas pelo conhecimento da verdade. Nada na tua vida e em você tem sustentabilidade sem a verdade. Satanás quer que você tenha um relacionamento enganoso com você mesmo. Porque se você tiver um relacionamento enganoso com você mesmo, você vai ter uma confusão no seu interior. O que é você ter uma confusão no seu interior? Você mesmo vai acreditar nas suas mentiras. Então é preciso amar a verdade, é preciso querer a verdade, é preciso se aliançar com a verdade, porque todas as propostas de Satanás para vencer uma pessoa é fazer ela abrir mão em qualquer proporção da verdade. Então, com a verdade, nós lutamos contra os enganos dentro de nós. Eu não sei se você já percebeu, mas a mente humana, ela tem uma inclinação enorme, uma preferência, uma adesão e uma relação muito mais fácil com a mentira e com o engano. Você já percebeu isso? Pastor, de onde veio isso? Você sabia que tem encontros na tua vida que não deveriam ter existido? Você sabia? Eva teve um encontro com a serpente, que é Satanás. E através daquele encontro foi rompida o desejo pela verdade. Porque Eva já tinha uma insatisfação dentro dela. Já tinha. Só que ela não tinha força para verbalizar. Ela não tinha coragem. Ela não tinha caminho, lógico, espaço. Mas estava dentro dela. Ela não estava concordando com o espaço que Deus deu para ela. Ela não estava concordando
Ela não estava concordando com as regras que Deus deu para ela, com o mandamento que Deus deu para ela. E não venha me dizer que é por causa de proporção. Não. De todas as árvores do jardim, ela podia comer livremente. Só de uma. De todas, só de uma. Por que ela quis? Só daquela que não podia. Então ela não estava aceitando. Ela estava querendo o lugar de quem? De Deus. Você entende isso? Não quero ninguém mandando em mim. Não quero limite. Não quero ordem. Estava dentro dela. Só que não era operante. Não era operante. Não tinha força, consistência. Estava lá. E aí ela teve um encontro maldito com a serpente. E aí a serpente, sabendo disso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você, cara, sua mentira até pode prejudicar direta ou indiretamente o outro. Mas quem a tua mentira prejudica é você. Ó, Deus sabe da tua verdade, o inferno também. Então, a única pessoa que você consegue mentir com eficácia é para você mesmo. Eva estava ali mentindo para si, dizendo que estava tudo bem para ela, que ela amava Deus, que ela estava feliz naquele jardim. Você não vê nenhum relato anterior que Eva demonstrasse ou dissesse assim: estou tão cansada, queria comer uma coisa diferente. Não tem. Não tem. Quando Adão olhava para Eva, ele pensava que a mulher mais feliz do mundo. Sabia que tem pessoas que são casadas e são infelizes e o cônjuge nunca vem a saber, e quando sabe é quando ele pega a malinha e vai embora? Quantos casos? Pastora, foi do nada. Ele chegou em casa, uma amiga minha, uma grande amiga minha, crente, 4 filhos, dinheiro, vida estabilizada, e ela não compreendia. Cris, nós não brigávamos, não tinha discussão. Um dia ele chegou em casa, subiu as escadas, que a casa dela tem 2 andares, juntou todas as roupas, colocou dentro da mochila, foi embora e já tem 4 anos. A esposa não sabia, mas o demônio que fez ele sair de casa sabia. E esse cara teve um fim tão triste. Os filhos, esse casal, tiveram um fim tão triste. As crianças todas criadas na igreja. 2 foram para o homossexualismo, 1 foi para o vício generalizado, alcoolismo, vício de jogo, tudo quanto é tipo de corrupção. O outro sobrevive, são 4. A esposa não sabia da verdade dele. Talvez a família também não, porque ele tinha pai e mãe vivo, sogro e sogra, presente, convivendo junto com a família. Mas o demônio que tirou ele de casa sabia, e o céu sabia também. Então, Eva sabia a verdade. Qual era a verdade? Pode comer de todas as árvores, dado conhecimento do bem e do mal, não pode comer. Ela sabia a verdade. Ela só não queria, ela queria algo que estava além da verdade. E o que Satanás fez naquele encontro maldito? Apoiou ela. Ele só apoiou. Ele só disse assim: eu te entendo, eu concordo com você, e ainda deu uma garantia, e te garanto, pode comer. O dia que você comer, você não morre. O dia que você comer, você vai ser como Deus. Entrou uma confusão no lugar da verdade, confusão interna. Ela não sabia mais qual era a verdade. Por quê? Porque ela não aceitou a verdade.
verdade, porque ela ficou discutindo com a verdade, porque ela ficou interferindo na verdade. A verdade, ela é compreendida não é pelo teu intelecto. A verdade é compreendida pela tua consciência. O Espírito Santo fala no teu espírito e o teu espírito vai chegar na tua consciência. É um lugar mais profundo do que a tua mente. Por isso que quando você se converte, se houver um desejo real por Cristo, o Espírito Santo lava com sangue a sua consciência, para que não haja mais confusão interna dentro de você, para que você possa ajustar o cinto da verdade, e aí você sabe que você não é merecedor de nada, que não é por você, que a única coisa que te resta a fazer de certo é praticar a fé que foi colocada no teu coração, conforme Romanos 12. Quando Paulo diz que feliz é aquele que se aprova naquilo que crê, que junto com a fé recebe um testemunho interno. O que é isso? Entendi a palavra, concordo com ela, mas e eu? Aí eu vou ter que saber quem sou eu, devagarinho, no tempo de Deus, com a palavra de Deus, com a ajuda da igreja. Mas aí eu vou ter que lidar com a minha verdade. Os crentes têm medo de saber a verdade. E se eu for interesseiro, pastora? E se eu for um covarde? E se eu for maligno? As minhas ações, vamos lá, qual é o sentimento que estava atrás? Mentira. Qual é engano? Qual é o que é que te moveu até aqui? Interesse. O que é que te moveu até aqui? Suborno. Incredulidade. Você não tem medo da verdade, porque pela verdade houve um ajuste, a parte de baixo e a parte de cima da armadura, porque a couraça da justiça era no peitoral. Eu posso saber a verdade, porque eu não sou salvo pela minha verdade. Eu recebi salvação exatamente porque eu estava perdido e comprometido e incapaz de conhecer a verdade. Entende isso? Esse é o ponto. Por que muita gente não vence o diabo? Porque sequer consegue saber que ele está atuando, que ele está brigando, que é ele que está na base daquela insatisfação, na base daquela ação, é ele que está na base daquele projeto. Como é que você vai vencer ele? Como? Então, você precisa amar a verdade, porque só a verdade predomina sobre o engano. Só a verdade limpa a tua vida. Só a verdade te faz ser vitorioso contra Satanás e seus demônios. E quando Jesus Cristo falou de si, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. A verdade me liberta, a verdade me transforma, a verdade me ilumina, a verdade é Jesus Cristo, a verdade é tudo. Cinturão da verdade. Senão você não vence as forças do inferno. Quantas coisas enganosas nós acolhemos no coração. Por que nós acolhemos no coração com tanta facilidade a mentira? Porque a mentira é fabricação própria. Consegue entender isso? Sabe aquele encontro maldito da Eva com a serpente? Aquele encontro maldito da Eva com a serpente. Quando a Eva escolhe a mentira, o coração dela foi capturado pela mentira. E ele passou a fabricar mentira e engano. Então, nós reconhecemos
a mentira e o engano como algo nosso, algo que nós desejamos, algo que nos auxilia, algo que nos protege. Quantas pessoas que estão dentro da igreja fundamentados na mentira? Não aceita a verdade a respeito de si. Fala, pastor, a verdade dói. Sabe por quê? Porque ela arrebenta essas ilusões que a mentira do teu coração fabricou de você para você. Lembra do correio do amor? De fulano para fulano. Pois é, a mentira é de você, fabricada em você e endereçada para você. Por isso é tão dolorido abrir mão da mentira. Quantos cristãos dentro da igreja indo para o inferno? Analise seu filho. Crentes dentro da igreja foram para onde? Pedro fala assim: ali jaz os pés daqueles que sepultaram o seu marido. O marido foi para o inferno porque mentiu contra o Espírito Santo na vida do Pedro. E não é a igreja moderna não, porque se você for procurar dentro da igreja moderna, tem tanto pecado, tem tanta maldade, tem tanta gente hipócrita, não quero saber. Lá é a igreja apostólica, a igreja toda alicerçada nos dons, a operação do Espírito Santo era visível, e lá dentro, 2 só mencionados, porque o texto menciona, caíram mortos e foram sepultados dentro do inferno. Então, eu preciso aceitar a verdade e aceitar que a verdade ela venha me desconverter das minhas mentiras. A função da verdade é desconverter você, porque você é convertido às suas mentiras. Convertido às suas mentiras. A couraça da justiça. Pastor, tá bom, mas e aí, como é que eu vou revestir a couraça da justiça, né? Então você sabe que você não é aprovado por você. Só aquilo que você faz em fé que é aprovado. Um outro texto: o meu justo viverá pela fé, carta aos Hebreus. Se ele retroceder, Deus dizendo, minha alma não tem prazer nele. A fé, o que é a fé? É a voz de Deus. É aquilo que você entende pela iluminação da palavra e pela revelação do Espírito. Você fez guiado nisso, é justo. Não é guiado nisso, pode ter a melhor das intenções. Não quer dizer que Deus vai receber. Então, quando você veste essa peça, você vai guerrear contra o diabo, e a primeira coisa que você sabe, né? Provérbios, né? O coração é desesperadamente corrupto, enganoso, desesperadamente corrupto. E Salomão disse assim: de tudo que você tem que guardar é tomar conta. Toma conta do teu coração. Você toma conta do teu coração? Ou você segue ele livremente? Peraí, que você segue o coração te segue? Pastor, como assim? Meu coração e eu? A tua consciência guia o teu coração guia a tua consciência. Pronto. Ficou mais fácil assim? Toma conta do seu coração. E ele diz por quê? Porque é exatamente aqui. A tua morte não vem de Satanás, a tua morte vem do teu coração. Aquilo que o teu coração aceita, que é de Satanás, não é de Deus. De tudo você tem que guarda o teu coração, porque deles provém as fontes da morte e a fonte da vida. Então você vai para a guerra espiritual sabendo que a verdade é uma pessoa, e essa pessoa ela vai te revelando a verdade sobre você e sobre a tua realidade no dia a dia, no embate da guerra. Não é tudo de uma vez, porque eu não tenho capacidade, você não tem e ninguém tem. Outra coisa que você passa a saber: as minhas mentiras são fabricadas por mim. Eu não engano o céu e eu não engano o inferno. As minhas mentiras eu só engano a mim mesmo. A terceira coisa: nada que eu faço
é aprovado, só aquilo que eu faço pela fé que me é dada. Então, isso me leva a uma outra conclusão lógica. Qual é? Nem tudo que eu faço Deus aprova. E tá tudo bem. Aí eu lembro da Liz. Quando ela faz alguma coisa que não é boa, alguma coisa quebra, né? Ela fica com medo, mas ela diz assim, vovó, tá tudo bem. Aí eu falo, Liz, tá tudo bem. Então, no meio da guerra, você descobre que ele tomou uma atitude com um sentimento ruim. Aí você vai dizer assim, você revestiu a coraça? Vai dizer assim, tá tudo bem. O erro foi meu. Tá tudo bem. Vou confessar. Vou lidar com as consequências. O Senhor vai me reerguer. Tá tudo bem. O que eu não posso perder? A verdade. Porque o dia que eu perder a verdade em detrimento de uma ilusão, ali eu terei perdido tudo. Você sabe o que a mentira, o engano, a mentira provoca dentro do coração? Aí eu queria falar sobre duas coisas. Amor próprio e... Como é que eu vou dizer isso? Sentimentos desordenados. O que você tem por você? É um amor próprio ou você tem um sentimento desordenado? Qual a diferença entre eles? A mentira, ela faz produzir dentro da minha mente um sentimento desordenado. Então, o que é isso? Sabe essas pessoas que são dependentes de outras pessoas? Isso é uma coisa legal. Crente dentro da igreja. Ele é dependente. Olha só, pastor. É meu filho. A gente não abre mão de um filho por nada. Lógico. Você luta pelo seu filho. Você não vai lá só receber o diploma quando ele se forma. Se Deus o livre guarda, ele for preso, você vai na prisão também. Porque é seu filho. Ninguém quer isso, mas você vai. Porque é seu filho. Agora, se porventura aquele filho não quer Deus de jeito nenhum, ou por motivo de força maior, ele morre, aí você morre junto, acabou a tua história, você acata uma ordem que você não pode ser feliz, porque o seu filho morreu? Não, desordenado. Por quê? O amor ao próximo, ele precisa ser derivado, ele não é primitivo na minha alma. O primitivo na minha alma é o amor a Deus. E do amor a Deus vem o amor a mim. E do amor a mim, o amor ao próximo. O próximo pode ser seu filho. Você vai até as últimas consequências. Seu cônjuge. Por um casamento, vale a pena você ir às últimas consequências. Você conhece, a base do casamento é a aliança, é o amor da aliança, é o amor de Deus, é o amor ágape, né? Tem 4 tipos de amor presente no casamento, todos podem falhar, o amor ágape não pode falhar, mas se de tudo o casamento se desfizer, aí a sua vida acabou, e aí tudo acabou, e aí você abandona tudo. Como é que é isso? Dependência. Dependência. Então, quando você tem dependência, você não se aceitou, você não está com você. Não houve um encontro amoroso de você com você mesmo, através da presença de Deus em você. Através da presença de Deus em você. Não houve. E precisa haver esse encontro de amor. Porque quando você se encontra com você e você se ama, então você não quer representar para ninguém. Não.
Você não aceita ver as tuas limitações, aquilo que tem que ser construído, aquilo que tem que ser melhorado, aquilo que tem que ser curado, aquilo que tem que ser liberto, aquilo que tem que ser modificado. Porque você projeta uma imagem de você. A gente vê isso no encontro do Saul. Eu não vou ler o texto, está em Samuel 13, 1 Samuel 15, 13, eu acho. Quando o Saul ele vai lá, Deus dá uma ordem para o Saul. O Saul vai lá, ele faz o contrário do que Deus mandou. E quando ele se encontra com Samuel, eu vou ler o 13 para você entender o que é isso. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor o abençoe. Segui as instruções do Senhor. Você acha que ele estava mentindo para Samuel? Que era um profeta de Deus e que sabia tudo? Não. O doido acreditava que ele estava certo. A ordem de Deus, para você que não conhece o texto, ela foi enfática. Deus disse assim: você vai lutar contra os amalequitas, você vai matar o rei, você vai matar tudo que tiver lá. Ele poupa Agag, o rei. Ele poupa o melhor das ovelhas e dos bois. Ele sacrifica no lugar do profeta. E ele diz assim: o Senhor o abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. O que está operante dentro de você? A verdade ou uma imagem que você idealizou através dos enganos de Satanás sobre você mesmo? A armadura joga isso na terra. Sem a armadura você vai guerrear contra o demônio de verdade. E aí às vezes ele não precisa fazer nada para te derrubar. Ele só pega um pedacinho da sua verdade, faz assim, um flash, e você vai no chão. Desiste, estribucha, se rende e pronto. Age pecaminosamente e acha que fez tudo certo. Eu não sei se estou me fazendo entender, mas essas coisas são muito sérias. Pastor, não me engano. Quando eu penso que eu estou certo, correto, eu tenho razão, sem ter, estou eu me amando? Não. Isso não é amor próprio. Não, você está se odiando. Você está perdendo batalhas e batalhas, coisas importantes da tua vida. Para o demônio. Era para você estar lá, ó. Você está aqui ainda, ó, com a carrocinha. Você não se revestiu da armadura. Você não se apaixonou pela verdade. Você não acreditou na verdade. Você não desejou a verdade. Cada vez que fala uma verdade para você, você rola. Pelo amor de Deus. Terapia para crente deveria ser uma coisa deliciosa. Por mais que a pessoa sofresse, né, ela deveria dizer assim: a pastora, na hora teve um impacto, mas o alívio, e ela deveria ir gostando cada vez mais desse alívio e se desafiando na confiança. Na confiança, com a couraça da justiça. Eu posso descobrir que eu sou pior que o Fred Krueger. Acho que ninguém conhece esse vilão, gente. Conhece? Relançaram ele também? Ah! Só os mais velhos. Só os mais velhos? Não relançaram ele, não? Me dá um vilão novo aí então, gente. Eu estou desatualizada de filme. Hã? Pode ser o Fred Krueger, todo mundo sabe. É melhor, né, Bia? Valeu. Vamos ficar no Fred. Pesquisa lá, você vai saber quem é o Fred Krueger. Ele é um monstro que escravizava a pessoa através do pesadelo. E assim, as mãos dele eram cheias de lâminas. E quem sonhava com ele, escutava a musiquinha. 1, 2, ele vai te pegar. Terror! Então, você fala assim: eu posso ser o próprio Fred Krueger, mas eu não sou salvo por minha causa. Ele me justificou, ele me escolheu, ele me comprou, ele pagou por tudo que eu cometi.
você vai na direção da verdade. A verdade pode te arrebentar. A verdade pode tirar todas as suas ilusões de mulher de Deus, ministro de Deus. A verdade pode mostrar toda a podridão. Eu gosto de Jesus. Jesus pregou isso melhor. Sabe como é que ele pregou isso? Se o seu olho te escandalizar. O que é te escandalizar? Fazer você ser uma pessoa que não faz o que Deus quer que você faça. Arranca ele e joga fora. É melhor entrar no céu sem o olho do que ir para o inferno com os dois. Se sua mão te faz pecar, corta. Vai para o céu maneta. Vai para o céu peneta. Acorda. Você está entendendo? Até que nível, pastora, tem que ir a minha relação com a verdade? Até que nível tem que ir? Você não pode. Aqui, pastor, eu tenho um problema com homem, mulher, seja lá o que for. Tenho um problema com o olho, pastora. Eu olho para o outro, eu tenho uma fraqueza. Qual é o seu passeio predileto? Praia. Não, mas o sangue de Jesus tem poder. Sim. Mas, e você com a sua verdade? Não, pastora, sabe o que é? Eu fui garota de programa. Eu tô na verdade, eu dei conta de confessar, tá bom. Mas eu vou evangelizar. Eu quem? As garotas de programa. Eu sou ex-viciado, pastora. Aonde você vai evangelizar? Na Cracolândia. Pode contar, daqui a polícia está lá fumando juntinho com eles. Você não aceita a tua verdade. Aqui, a Bíblia não manda você enfrentar o teu pecado. Manda você fugir dele. Paulo manda você pegar a armadura e só com a armadura. Tem muito crente enfrentando o demônio sem armadura. E aí, eu não posso te dizer o que vai acontecer, o que acontece por cada hora. Mas assim, o estado da pessoa fica pior. Tudo pior, tem gente que morre. Vai enfrentar sem armadura. Vai lá. E aí, mas pastor, foi retaliação. Presta atenção, quando a Bíblia fala de retaliação, a retaliação que tem que sofrer é o demônio. Você não. Você toma um tranquinho por causa de uma colisão. Você bate com ele, se frente com a armadura, pá, você toma um tranco, às vezes. Que tranco é esse, né? Você fica com o braço duro, às vezes. Às vezes a pessoa tem uma enfermidade, você tem um dom, você sente a dor daquela pessoa. Mas a outra pessoa ia ficar aleijada, mas você só dói um pouquinho e passa. Porque a colisão com o inferno tem um preço. Agora, a retaliação, né? Um Fusca bateu de frente com uma Scania, retaliação. No caso, para o Fusca. Colisão para a Scania. Você é Fusca ou Scania? Então, a armadura. Para ser Scania, armadura, senão você vai ser o Fusca. Não tenha dúvida! Obreira meu seria, infelizmente, né? Eu vivi com ela um drama muito triste, história da vida. Uma irmã dela, crente, de uma igreja boa, assim, famosa. E ela começou com uma dor na perna, uma moça nova, tinha 30 e poucos anos, né, Obreira? 31? 38, esposa de pastor. Eu vivi isso, esposa de pastor. E de repente ela começou com uma dor na perna. E ora e unge vai para o médico, e ora e unge vai para o médico. E aí a Obreira trouxe o caso para mim. Estava no começo dessa igreja. Pastor, fez minha irmã, o marido é pastor, falou o nome da igreja. E a perna começou a doer. E já foi para o médico, para outro médico, para outro médico. E já orou 1, 2, 3, já caravana. E nada acontece. Eu falei, Quando ela falou, eu falei, a senhora vai lá orar comigo? Não. Se ela vier aqui com o marido, eu oro. Ela tem que vir com o marido. Que é pastor, senão eu não vou. E ela veio com o marido. E quando eu fui orar, Deus me mostrou que faltava a verdade. Ela vivia uma mentira, de maneira ampla.
Tinha de tudo ali. E eu falei, com o meu jeitinho. Tudinho, ó, tem isso, tem isso. Se a senhora não lidar com essa verdade, porque não tem como você fazer o outro mudar. Mas você tem que lidar com a verdade. Eu posso orar, a senhora vai ficar curada. Se não, a senhora vai morrer. E vai rápido. E ela falou assim, pastora, eu tenho que pensar. A mulher morreu. Falei na cara do pastor. Falei, a senhora pensa, porque ele está vivinho. E quem vai ser enterrado é a senhora. Quem vai deixar filho pequeno aqui é a senhora. E para ele, nada vai mudar não, tá? A senhora não se engane. Na cara dele. Falei, desmente. Ele ficou quieto. Pastor, eu vou pensar. Falei, só pensa rápido. Porque no final de semana eu vou para o Rio. Eu vou viajar. Não vou estar aqui. Então só pensa rápido. Aí ela disse assim, então, isso era numa segunda-feira. Então, pastor, fica marcado quinta-feira. Falei, então combinado. Só pode vir aqui com o seu marido de novo. Quinta-feira. Mas se ele não quiser vir, a senhora quiser a verdade, pode vir esse dia. Nesse meio tempo, fui lá na casa dela, que ela se sentiu muito mal, aí a gente foi lá. A senhora foi junto, Breno? Fui lá com o Breno, ali, oramos, mas assim, ela tinha que querer saber a verdade, porque eu não tinha como tirar a pata daquele mal sem a verdade. Eu não tenho, nem eu que não quero orar. Eu não tenho o que fazer. E aí vim embora. Melhorou, vou orar, só vai melhorar. Mas só não vai sarar não. Ela só tem que ir lá na quinta-feira para a gente mexer com a verdade. E quando foi na quinta-feira, ela me ligou. E disse assim, pastor, eu estou ligando para te agradecer, porque Deus já fez a obra. Chegou uma caravana de Rondônia, com não sei quantos missionários de fogo. É fogo, trovão, raio de fogo, tudo mais. Relâmpagos. E eles oraram, sapatearam. Inclusive Deus tomou alguém em espírito e foi lá e mostrou e cavou onde tinha enterrado a macumba e tal. Eu falei, mas o que está matando a senhora não é a macumba, minha senhora. Falei, irmã, eu já te falei que tem verdade que eu só tenho que saber. Só está achando que é a macumba? Ok. Eu, infelizmente, falei com muita tristeza. Lembrando a senhora que no final de semana eu vou para o Rio. E foi uma coisa tão triste, porque eu estava lá no Rio de Janeiro. Ela teve uma piora súbita. Ela foi hospitalizada. E ela me ligou da cama do hospital. E dizendo assim, pastora, chorando, não me deixa morrer. Não me deixa morrer. E o médico do lado dela. E ela pedindo, implorando para viver. E ela morreu implorando ao médico para viver. Em menos de um mês, o marido estava casado com outro. E ela sepultada. Isso é uma verdade. Pastora, eu levei ela na policlínica boazinha, só com a dorzinha na perna da policlínica. Foi você que levou ela, né? Boazinha, só com a dorzinha. Só com a dor na perna, que estava vindo da escola. E lá da policlínica ela já não teve mais o que fazer. Já foi embora. É real. Então, não existe um bem maior que você se faça. Às vezes você não quer mostrar a verdade para os outros. Você quer uma máscara. Mas em nome de Jesus, quando você for orar, você e Deus, você com você, para derrotar o demônio, tem que vir a verdade. Se não vier a verdade, você vai perder. Eu queria que você, de tudo que eu falei essa noite, o que eu queria que você gravasse? Não dá para ganhar com mentira. Por isso que eu já tinha falado sobre essas duas peças, né? E hoje eu queria falar da espada do Espírito, do escudo da fé, que eu gosto mais, inclusive, que é a espada do Espírito de ataque. Eu prefiro falar, mas o Espírito Santo me trouxe para falar de novo, né? Repetir, no caso, sobre centro da verdade, couraça da justiça. O porquê que vale a pena você falar a verdade para você. Não dá para você vencer maldição hereditária, ataque do inimigo, inveja, trauma, dores que bagunçam a tua alma. Existem situações que a gente passa
que talvez a gente não escolheu passar, a gente até não tem culpa de ter passado, e bagunça a nossa alma de uma forma tal, e a gente não consegue, a gente fica com uma limitação na alma, um bloqueio, uma timidez, um complexo. Estas coisas, se você tem, não precisa o diabo te atacar, você já não vai chegar a lugar nenhum que Deus tem para você, não. Você vai sobreviver dentro do inferno, tudo bem. Ganha dinheiro, mas o inferno está ali. A dependência está ali. Né? Os escapes da alma. Quais são os escapes da alma? São os carcereiros da alma. Sexo pervertido, adultérios, drogas, compulsão, seja de que nível for. E pastor, o que isso tem a ver com a couraça da justiça? Você precisa aceitar. Tudo que você não aceita, o diabo multiplica dentro da sua alma contra você. Isso é uma verdade que eu estou te dizendo. Não tem outra forma. Mas pastor, eu não acho justo. Você entendeu que você não é justo, você não reconhece justiça, você não pratica justiça, não tem justiça com você. Tem pessoas que receberam coisas boas, que deveriam receber, que precisavam, mas não é justiça. Justiça é aquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Eu não sei se deu para você entender, mas a armadura espiritual é tudo que você precisa, é te dado pelo céu, através do sangue de Jesus, através da palavra revelada e do Espírito Santo. E não tem como você perder para o inferno e revestir a palavra. Não tem. Pastora, mas vão me julgar, e os erros que eu cometi. Então você vence. E acredite, você vence lá, você vence aqui. Venceu lá em cima, vence aqui embaixo. Que o Espírito Santo fala com mais força. Em cada coração, se coloque de pé. Eu queria orar por você. E se eu queria que você fizesse uma oração se apresentando a Deus. E se você crê e quiser vir junto conosco, levanta a sua mão. Eu vou pedir a pastora Leide, a pastora Priscila está aí? Vou chamar as duas. Vou pedir a pastora Leide, a pastora Priscila, primeiro para consagrar o salvo, já está consagrado. Mas é para você entender qual é a direção de fé desse salvo. Você vai... aquilo que você está fazendo campanha para conseguir, você vai apresentar, vai pedir o Espírito Santo para você se apresentar em verdade diante do Senhor. E se você falar a verdade e a si mesmo crer que Ele está com você, pastor, isso é esquizofrênico, para dizer o mínimo, doidão, mas veio de Deus. Se fosse coerente, seria meu. Você sabe que não é nada, que não atingiu. Mas Ele fala assim, eu vou com você assim mesmo. Porque o seu apego é a verdade. O seu apego é a verdade. E eu queria que você levantasse sua mão direita para o alto. E a pastora Priscila vai fazer essa oração. Você vai com ela. Ela vai pedir a Deus para te iluminar na verdade. A verdade que está dentro da sua casa e você não aceita lidar com ela. Seu filho que está perdido dentro de casa e você não aceita ver. Você que é uma pessoa que só traz influência ruim, uma péssima companhia, mas você acha que ruim é quem te isola. Aquelas coisas doloridas que você arrumou uma explicação e seguiu. E hoje o Espírito Santo diz, vamos mexer nisso? Você não estava tão certo assim. Sabe aquele divórcio que você foi adúltera? E aí você usa o adultério do outro para justificar? Você nunca é responsável por nada? Você usa a rejeição da casa paterna para ter se tornado essa pessoa
folgada, que vive chorando, achando que tem que ser atendida só porque está chorando. Ah, para com isso. Verdade, sua casa paterna foi um desastre. Mentira, você é assim que você escolheu ser assim. E agora você tem que lidar com você. Porque até hoje você só apontou os erros da casa do teu pai. E você mesmo nada. Sempre foi um adolescente ruim. O Espírito Santo, ele faz a gente voltar, sabe? Que as pessoas acham que adolescente não comete pecado, comete. E de 12 anos para cima é responsável pelo pecado, tá? O direito penal do céu é diferente do da terra. O do Brasil, pelo menos, né? Não cometeu, não tem 18 anos, não é ladrão, não é assassino. É infrator só. Não, no céu não é ladrão e assassino. Então você tem 12 anos, pelo menos você sabe discernir as coisas sagradas? Sabe? E você olha o seu filho? Criei na igreja, ficava lá no canto rindo dos outros. Falando mal, acumulando. Não, criei na igreja. Pelo amor de Deus. Em nome de Jesus. Você que colocou no mundo, se vira, convive, enxerga, luta e dá conta. Não vem colocar isso na responsabilidade escolar, da igreja. Para com isso, vai. Verdade. Se você disser para o céu que é a verdade, a pastora Priscila vai lá. E o Espírito Santo vai te trazer a verdade. E até Satanás registra na Bíblia a fala dele: nada podemos contra a verdade. Você quer que o diabo te solte? Passa a verdade na cara dele. Fala: olha aqui, demônio, roubei, matei, prostituí. Verdade. Verdade! Ele me salvou! Tem um arrependimento no meu coração. Tem um selo do Espírito me separando. Eu sou ruim sim, mas fui chamado. Eu fui chamado. Então ele vai me transformar na trajetória. Eu tenho uma saudade de quando eu era criança, que a igreja cantava sentindo, sabe? Eu fui comprado por um preço muito grande. Esse preço foi o sangue derramado lá na cruz. Eu fui comprado por um preço muito grande. Esse preço foi o sangue derramado lá na cruz. Declara se você que lê isso aí. Garante a vitória, Jesus. Garante a vitória. Teu sangue garante a vitória, Jesus. Garante a vitória. Fala com o Senhor agora. A pastora Priscila vai clamar. E a oração da pastora Priscila chega lá, tá? E o que chega lá traz o céu para cá. Pode orar. Senhor Jesus, neste momento, meu Deus, o nosso coração se rende ao Senhor, a nossa vida se prostra diante de Ti, porque, meu Pai, estamos nos voltando para o Senhor, precisamos enxergar, meu Deus, nós precisamos, ó Deus, que o Teu sangue passe nos nossos olhos, passe nos nossos ouvidos, e que o Senhor, meu Deus, venha tirar tudo aquilo que tem corrompido a nossa visão, tudo aquilo que tem, meu Deus, atrapalhado a Tua luz de chegar. Meu Deus, tem de misericórdia de nós. Nós precisamos
casa. Tudo aquilo que estiver trazendo desarmonia entre a nossa vida e o Senhor. Tudo aquilo que estiver bagunçando o nosso coração, impedindo o Teu Espírito Santo de agir dentro de nós, impedindo, meu Deus, as posições que nós temos que tomar. Nós pedimos ao Senhor nesse momento, que o Senhor venha fazer cair por terra todo aquele que se diz que é mais forte, todo aquele que se diz que é mais valente. Meu Deus, não existe o que é mais forte, o que é mais valente que o poder do Senhor Jesus. Pelo poder, meu Deus, que o Senhor já venceu lá na cruz do Calvário. Então, meu Deus, nós não temos que viver mais escravizados por enganos. Nós não queremos mais viver escravizados, meu Deus, sem luz, na escuridão. Nós não queremos mais viver no lodo. Nós não queremos mais viver com a cabeça baixa em derrota. Nós não queremos mais ter medo de enxergar a tua luz. Então, meu Pai, ouça a nossa voz. Visita, meu Deus, cada mente, cada coração, cada pessoa que está querendo a sua verdade. A sua verdade, ela nos liberta. Então, meu Deus, que haja libertação nesta noite. Que nós possamos ter capacidade. Meu Deus, nos dê discernimento, nos dê capacidade de enxergar onde é que nós falhamos contra o Senhor. Aonde é que nós falhamos contra a Tua palavra. Aonde é que nós falhamos, meu Deus, contra o Teu Espírito Santo. Então, meu Pai, haja com o Seu poder. Meu Deus, vai agindo aqui neste lugar, vai sacudindo corações. Nós precisamos ser sacudidos. Precisamos, meu Deus, que esses tamanhos venham cair por terra. Em nome do Senhor Jesus, daquilo que está impedindo a nossa visão. Tente misericórdia de nós, faz o engano cair por terra. Faz todo o principado que engana a mente, corações, sentimentos enganosos. E que muitas das vezes damos ouvidos a isso. Tente misericórdia das nossas vidas. Tente misericórdia das nossas vidas. Tente misericórdia das nossas vidas. Vai repreendendo a incredulidade. Vai repreendendo a incredulidade. Aquilo que sopra que a Tua palavra não é real. Sai deste lugar. Sai do nosso meio. Sai da nossa conduta. Sai. Em nome do Senhor Jesus. Nós rejeitamos isso. Nós rejeitamos isso. Tente misericórdia do Teu povo. Meu Deus, que haja encontro verdadeiro com o Senhor. Que haja, meu Deus, um posicionamento diferente. Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos utilizar esses 5 minutos que faltam. O que é utilizar? Fazer valer a pena. Então, nós vamos fazer assim. Você que está fazendo a campanha de sal, levanta a mão. Os obreiros vão te entregar o sal. Você que quer começar uma campanha, vem cá na frente. A obreira Dina vai estar aqui, orando por você. E a obreira Neuceli, vem cá, que ela tem um testemunho para contar. E você vai ouvir a obreira Neuceli, mas ligado na fé. Pastor, eu não estou fazendo a campanha do sal, então você vai orar por quem está. E aí você vai descobrir os benefícios da intercessão. Que tem vitórias que são liberadas, não é quando a gente ora pela gente, não é quando a gente ora pelo outro. Amém? Pai do Senhor, irmãos, é um testemunho que aconteceu, tem uns 15 dias que aconteceu na minha casa. Chegou uma terça-feira, no dia de uma terça-feira, eu olhei, na minha casa tinha muita mosca, só que nunca vi mosca dentro de casa, mas era muita mosca. Aí eu fui e falei, tem papel da Beatriz, está cheio de mosca. Aí fui lá, joguei o remédio nas moscas. Mas antes disso acontecer, aconteceu que a gente ia viajar e a gente ia pegar um colchão para levar para a casa que a gente ia. Aí eu falei com o Gilmar, vai lá na casa da pessoa e pega esse colchão e traga para a gente levar. Mas quando ele subiu com o colchão, eu olhei para o colchão, a capa era do meu colchão, mas o colchão não era meu. Eu falei para ele, Silvio, o colchão não é meu. Aí ele falou para mim assim, como não é seu? Eu falei, não é. Aí, tá. Aí ele tirou aquela capa e jogou fora e pegou o colchão e botou lá em cima do telhado. Vamos botar no sol. Aí tá. E de noite a gente veio ao culto. Aí a pastora Cris pregou, né? E a gente ia levar esse colchão, ia botar uma capa nova nele, ia levar esse colchão para casa de um amigo da gente na roça, né? Porque a gente ia para lá e levar o
chegou na porta de casa e falou para mim assim, amor, não vamos levar esse colchão não. Por quê? Esse colchão, eu falo, o colchão não é seu. Esse colchão está muito feio, não vão levar. Eu falei, não vão levar. Mas se a gente não vai levar, a gente vai ficar com ele também, não. Passou. Aí entramos pra dentro de casa, de noite já, olha as moscas de novo na parede. 2 paredes na entrada, cheia de moscas. Eu falei, João, essas moscas. Mas só que eram umas moscas que você encostava nela, ela não voava. Aí você batia o remédio e elas caíam. Tá. Aí quando foi na quarta-feira, eu levantei de manhã, e quando eu olhei, olha as moscas de novo. Eu falei, Gilvan, é cão. Aí Gilvan falou assim, aí Gilvan olhou pra mim e assim, eu falei, é cão, mas se é cão, ele vai sair daqui agora. Fui, peguei o sal e fui jogando, e joguei nas moscas, aí já não estava só na parede da entrada, já estava na janela dos fundos. Aonde a gente tinha colocado o colchão, já estava na janela dos fundos, muita mosca. E as moscas, sonsa, que não voava. Aí, joguei o sal. Aí quando eu fui jogando o sal, menina, foi assim, você não viu elas voar, não. Elas sumiram, elas desapareceram. Aí Gilvão olhou assim, eu acredito, as moscas sumiram. Eu falei, as moscas sumiram e o colchão vai sumir também. Você tem que ser o colchão agora, vai sumir com ele daqui. Aí desceu o colchão, deu sumir o colchão. Aí tá. Aí a Evelyn chegou. Ela chegou pra você, eu falei, Evelyn, aconteceu uma coisa aqui tão estranha, minha filha. Ela falou assim, o que foi, mãe? Eu falei, mas deu tanta mosca aqui, tanta mosca, eram umas moscas sons. Aí a Evelyn falou assim, mãe, deve ter cadáver por aí, hein? Tem que ligar pra ver, porque deve ter algum vizinho morto. Eu falei, não, filha, não tem vizinho morto, não. É o cão mesmo. Mas isso é mosca sonsa, moça? É mosca de morto. Morto. Eu falei, mas se era de morto, ele já foi pra lá onde está o morto, que aqui vai ficar mais. E aí, gente, aconteceu isso nessa quarta-feira, que eu estava indo até para Itaguaçu, né? E o que aconteceu? Nunca mais apareceu mosca, nem sonsa, e nem mosca de verdade lá em casa. E foi naquela semana que foi quebrado um laço de morte na sua família, que a senhora nem sabia. Foi isso também. Na mesma semana. Muita coisa aconteceu nessa semana que aconteceu. E Deus quebrou e mostrou que quebrou. Mostrou que quebrou e foi assim, muito tremendo, gente, o que aconteceu. Eu sei assim que nós não lida, né? Deus, ele é maravilhoso com a gente e ele tem mostrado muita coisa boa. Esse testemunho eu contei em Itaguaçu e na hora que eu estava contando esse testemunho, pessoas falaram para mim assim, eu durmo no colchão de um outro, que foi a minha avó. E aí ele ficou apavorado, e ele falou assim, vou tirar. E ele tirou o colchão. E a gente viu o que acontece. Posso falar da postura dele? O menino. E isso que acontece com esse menino, ele sente muita dor de cabeça, tem muito problema. Mas só que quando a gente foi lá ungir, tinha um colchão. E aí ele falou pra gente, esse colchão era da minha avó. Aí ele falou, gente, eu falei com ele, joga esse colchão fora. Aí ele foi e jogou o colchão fora. Mas o que ele dormia, ele não falou pra gente que era da avó. Ele tinha esquecido. E ele continuou dormindo no colchão. Só que a vida dele é muito paralisada, entendeu? E aí a gente falou assim, você vai ter que jogar esse colchão fora. E aí ele jogou o colchão fora. E eu preparei o colchão, né, pastor, semana passada, no adedron, levei para ele. E para honra e glória, aquele menino, ele vai crescer na presença de Deus, ele vai melhorar. Eu creio, porque uma coisa puxa a outra. Quando a gente fala das coisas que acontecem na vida, a gente que a pastora anda falando assim, não é só na casa do ímpio, não é só na casa de fulano, casa de obreiro, casa de pastor. Acontecem coisas assim, gente, que entra na casa da gente, a gente não tem discernimento para ouvir o que acontece, e aí Deus vem e mostra pra gente. E aí a gente fala do sal, né? Eu vou falar, pastor, depois eu falo também, esse sal não é qualquer um sal. Ele é um sal. Ele sem fé, não é nada, mas você colocando a fé e você jogar. Quando eu fiquei assustada, entendeu? Quando eu fui jogando aquele sal, e elas não voaram não, tá? Eu não sei para onde elas foram não, porque elas não passaram para lugar nenhum, não vi elas voando não. Sei que elas subiram. E o Gilvan, eu acho que não sei se ele está aqui, não está aqui não. Ele deve estar na salinha. Tá não? Não? Então, ele ficou assim, apavorado. E eu falo
assim, é coisas de Deus, tá? É Deus que é na vida da gente. Deus, a morte vem, mas ela não prevalece na vida da gente, não. Quem tem fé e quem confia no Senhor. Amém? É veneno que não mata a mosca e o sal desintegra a mosca. E a Nilza estava me contando, pediu para eu contar, que apareceu um cobreiro, uma coceira, um negócio esquisito na pele dela. E ela tratou com medicação e... É isso, Nilza? E quanto tempo? Passando pomada e... Uma semana. Uma semana e nada? Não. E aí ela falou assim, não, isso aqui está esquisito, está resistente à medicação, vou pegar o sal. E aí ela pensou assim, se eu colocar o sal vai arder, porque estava muito intenso. E aí você preparou o sal, né? Sim. E ardeu? Nem um pouquinho. Não ardeu nem um pouquinho. E a você? E era a última campanha? O último dia da campanha. A última sexta. do sal. E a você? Sumiu. Sumiu? Sumiu, não tem nem mancha. Eu tenho explicado que não tem nada aqui na Terra que não tenha correspondência com o mundo espiritual, minha gente. Não tem nada aqui na Terra que não tenha correspondência. Então, nessa fé, levanta sua mão. Vamos encerrar. Eu queria desafiar você, repreenda o espírito de encantamento sobre a sua mente. Mente encantada. A verdade vem e você fica com a mentira. Então, vem. Jesus disse assim, a luz se manifestou na terra e os homens preferiram as trevas. Fala, eu não quero trevas. Vai lá. Mente, encantamento de mente. Fala, eu não quero trevas. E profetiza sobre a sua vida. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande por um vale de sombra e morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor te abençoe, te leve, guarde, proteja e que o Espírito Santo te guie e te faça receber as bênçãos dos céus em nome do Senhor Jesus. Um desafio para a igreja. Domingo é a nossa terceira campanha da água. E aí, para você que está fazendo e que não está fazendo também, faça um jejum para que você possa ouvir a voz de Deus. Quer ter essa experiência? Faça um jejum para você ouvir a voz de Deus, porque Deus tem falado com você e você não tem entendido. Se você fizer esse jejum, você vai entender que Ele vai falar com você. Amém. A pessoa vai em paz, que o Senhor te abençoe.